Alô, vocês, meus amigos, estamos aqui novamente para mais uma aula de Física 2. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a termodinâmica. Termodinâmica que vai falar das máquinas térmicas, né? Que não são coisas do passado. Inclusive, esse belo carro aí que a gente está vendo na nossa imagem aí, um dos carros mais rápidos do mundo, é uma máquina térmica, né? E como tal, o princípio de funcionamento é baseado na termodinâmica, no motor a combustão de 4 tempos, que é esse que vocês estão vendo funcionar aí no seu canto. Esse motorzinho bonitinho aqui que está mostrando aí todo o funcionamento dinâmico dele. Vamos lá? Bom, primeiramente a gente precisa entender o que é um sistema termodinâmico. Primeiramente, o que é um sistema, né? O sistema é um conjunto de dois ou mais corpos, ok? Tudo na física que tem mais de dois ou mais, né? A gente chama de sistema, tá? Então, poderia ser a panela com fogão, etc., tá? Já seria um sistema. E a vizinhança é o que não pertence ao sistema e está próximo dele. Então, tipo a parte de baixo do fogão aqui, ou no caso aqui, então, a gente tem o ferro elétrico, né? E a vizinhança seria a tábua, alguma coisa assim, ok? Não pertence ao sistema, mas está próximo a ele. O sistema, ele pode trocar energia com a vizinhança, tanto na forma de trabalho quanto na forma de calor. E é justamente essa relação de trabalho e calor que a gente vai estar discutindo nessa aula de hoje. Ok? Bom, vou começar discutindo sobre o trabalho. Na verdade, calor a gente já discutiu no último ciclo, né? A gente falou bastante de calor no último ciclo. Então, agora a gente precisa falar de trabalho para depois, então, fazer conexão entre os dois. Bom, e aí vamos caracterizar o que a gente chama, então, de sistema termodinâmico. Para simplificar bastante a coisa, o nosso sistema termodinâmico, ele vai ser apenas um gás ideal, né, que é aquele mais simples, lembra? Que está num cilindro com um pistão livre para se mover, tipo uma bombinha de encher pneu de bicicleta, ok? Esse sistema, ele tanto pode realizar trabalho quanto receber trabalho. Ele realiza trabalho quando ele se expande contra a pressão externa, tá? Então, toda vez que o gás se expande, tá vendo aí ele empurrando o pistão, então, seria essa tampa que vocês estão vendo aí, essa tampa cinza, tá? Então, toda vez que ele se expande, ele está realizando trabalho, então a gente tem um trabalho positivo. E toda vez que ele é comprimido, ele está recebendo trabalho do meio externo, ok? Lembre-se que o meio externo tem a pressão atmosférica, que é suficiente para realizar trabalho sobre o gás, ok? E esse trabalho, então, negativo. Trabalho que o sistema realiza na expansão, positivo. Trabalho que o sistema recebe na compressão, negativo. Ok? Muito bem. Vamos estudar um caso mais específico, que é o mais simples, que é o trabalho numa expansão gasosa isobárica. Lembra o que é isobárica? Isobárica quer dizer pressão constante. Isso aí. Bom, então vamos lá. Digamos que a gente tenha no estado inicial, um volume inicial VI e uma pressão P. Então, você tem o seu sisteminha aqui, né, com volume VI. E aí ele vai evoluir, né, vai haver uma expansão, então ele vai evoluir para um estado final, onde você vai ter uma pressão final aqui, tá? A pressão final é igual à inicial, né? Mas o volume final não, o volume final é um volume maior, certo? É uma expansão. Nessa expansão, o gás vai estar empurrando o pistão, né? E, consequentemente, vai estar, então, realizando o trabalho. Vamos ver como calcular esse trabalho. Bom,
a princípio, é tranquilo, porque a pressão sobre o gás é constante. Com a pressão sobre o gás é constante, a força realizada por ele também vai ser. E trabalho de força constante, a gente aprendeu a calcular lá no primeiro ano, né? Então, eu vou usar essa letra, esse Tzinho aqui, para representar o trabalho. O trabalho de uma força constante, ele é força vezes distância, só, né? É assim que calcula, ok? Principalmente quando a força atua ao longo do deslocamento. Aí nem vai ter aquele cosseno. Só que nós estamos falando de um gás, né? Em gases, em geral, a gente não usa a expressão força, mas a gente usa a grandeza pressão. Pressão é força sobre área, lembra? Se pressão é força sobre área, força é pressão vezes área. Se a gente substitui isso aqui na expressão do trabalho, então a gente vai ter que o trabalho é igual a pressão vezes área vezes deslocamento. E aí o deslocamento está sendo mostrado aqui, né? Ó, no trechinho aqui de I para F. Ok? Muito bem. E aí, a gente vai ter o detalhe seguinte: esse AD, a área da base, vezes a distância, que é tipo uma altura, né? A altura do cilindro, na verdade, isso dá um volume, né? Ou, mais especificamente, dá a variação do volume. Volume final menos volume inicial. Veja aqui, nessa figura, a gente tem aqui o volume inicial, né? A área, que é a área do cilindro e do pistão. E aqui, a gente tem o volume final. Quando eu multiplicar a área pelo deslocamento D, eu vou ter essa diferença aqui, que é a diferença de volume entre o estado inicial e o estado final, que é o delta D, que é volume final menos volume inicial. Ok? Delta V. Então, o trabalho fica simplesmente, já que no lugar de AD vai entrar VF menos VI, então vai ficar pressão vezes volume final menos volume inicial. Ou seja, pode até ser resumido da seguinte forma: o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Ok? Um detalhe importante é que essa expressão só vale para pressão constante, que foi a suposição que a gente fez lá no início. Então, isso aqui é só para transformação isobárica. Beleza? Bom, e aí pode acontecer três situações com o cálculo dessa forma, né? Você pode ter uma expansão, se você tiver uma expansão, o volume final é maior do que o volume inicial. Então, a diferença volume final menos volume inicial é positiva. Logo, o trabalho é positivo, aquilo que eu já falei. O trabalho, numa expansão gasosa, é um trabalho positivo. Pode ser negativo? Pode ser negativo. Se você tiver uma compressão gasosa, onde o volume final é menor do que o inicial, né? Aí, o VF menos VI vai dar negativo e, consequentemente, o trabalho vai dar negativo também. Ok? E também pode ser zero, né, gente? Aqui é o trabalho negativo, né? O volume foi diminuído. O volume final menor do que o inicial. E também pode ser zero, desde que o volume seja constante, que a transformação isovolumétrica, né? O volume final é igual ao volume inicial. Então, a diferença entre os dois vai dar zero e, consequentemente, o trabalho dá zero. Então, fiquem atentos que vai aparecer muito enunciado de problemas, né? Volume constante, tá? Recipiente indeformável, ok? Toda vez que o volume for constante, o trabalho é zero, porque o trabalho depende da variação de volume, ok? Bom, eu falei com vocês que aquela expressão de trabalho, igual a P delta V, ele só serve para pressão constante. Aí alguém vai perguntar, professor, mas se a pressão não for constante? Aí nós vamos ter que construir um gráfico PV, pressão versus volume, tá? Aí você vai ter lá as variações de pressão e tal. E como é que calcula o trabalho? O trabalho é a área. Então, você vai ter que fazer numericamente essa área aqui, ou essa área, tá? Então, você vai ter que calcular o trabalho pela área, toda vez que a pressão for variar. Beleza? Muito bem.
E antes da gente já partir para a lei da termodinâmica, né, a primeira lei, vamos falar da energia interna, porque ela vai aparecer nessa primeira lei. O que é energia interna? Lembre-se que a gente está falando de um gás, né? E a energia interna é a energia das moléculas desse gás, certo? Num gás monoatômico, né, quer dizer, aquele que só tem um átomo, essa energia é basicamente a energia cinética, porque a interação entre as moléculas praticamente não existe, tá? E aí a gente vai perceber o quê? Quando a temperatura é menor, você tem menos energia, as moléculas estão menos agitadas, e quando a temperatura é maior, você tem mais energia e as moléculas estão mais agitadas. Então, basicamente, a energia interna vai ser proporcional à temperatura absoluta do gás, temperatura em Kelvin. Ok? Bom, e aí, fatalmente, o que vai acontecer nos nossos problemas? Vai haver uma variação da temperatura e, consequentemente, uma variação da energia interna do gás. Variação da energia interna, como qualquer variação, ΔU, é a energia interna final menos a energia interna inicial, o F menos o I. Então, a gente sai de uma situação inicial, uma temperatura inicial, vai para a temperatura final, né? E, consequentemente, tem uma variação da energia interna. Se a temperatura final for maior do que a inicial, né, que é o que está acontecendo aqui nessa figura, a energia interna final é maior do que a energia interna inicial. Consequentemente, você vai ter uma variação da energia interna positiva, tá? Variação da energia interna positiva quer dizer que a temperatura final é maior. Agora, pode acontecer o contrário também, e você ter uma temperatura final menor do que a temperatura inicial. Nesse caso, o sistema perdeu energia interna, quer dizer, a energia interna final é menor do que a inicial, e a temperatura final também é menor do que a inicial, então você vai ter uma variação da energia interna negativa, ΔU negativo. Beleza? Agora sim, estamos prontos para estudar, então, a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que a lei da conservação de energia que a gente estudou lá no primeiro ano. A energia não pode ser criada nem destruída, só transformada, lembra? Só que ela é aplicada a esses sistemas termodinâmicos, tá? Então, no sistema termodinâmico, a gente tem que a energia pode entrar ou sair do sistema através de trabalho e através de calor, tá? E a relação matemática é dada pela variação da energia interna. Então, a variação da energia interna, que é o nosso ΔU, é igual ao calor menos o trabalho. Ok? Ou seja, o que fica de energia interna no sistema é o calor que ele ganhou, perdeu, menos o trabalho que ele realizou ou sofreu. Tá? Então, ΔU é Q menos T. Calor menos trabalho. Beleza? Pode ser esse T diferentinho aqui, tem gente que usa esse T normal, tem gente que vai usar um T mais diferente ainda, tem gente que vai usar W, enfim. Trabalho tem várias formas. Bom, só para a gente entender um pouco melhor, vou fazer com números, né? Digamos que você tem um sistema ele recebe 100 joules de calor e realiza 30 joules de trabalho. Qual que vai ser a variação da energia interna dele? A variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Se ele recebeu 100 e gastou 30, né? Que ele realizou 30 de trabalho, então ΔU é 100 menos 30, então a variação da energia interna é 70. Detalhe que ele recebe 100 joules de calor, é um calor positivo, porque ele está recebendo, tá? Está ganhando calor, o calor é positivo. Se o sistema perder calor, que está mandando calor embora, esse calor é negativo, tá? É importante que se diga isso. No caso, ele está recebendo 100. E ele realiza um trabalho, quer dizer, ele gasta energia para realizar trabalho. Por isso que esse trabalho, que é positivo, na verdade, ele entra negativo na fórmula porque eu perco. Eu realizo trabalho, então a minha energia diminui. Ok? Então, a gente vai ter, nesse caso, um ΔU positivo, tá? Quer dizer o quê? Que a energia interna do sistema vai aumentar e a temperatura também. Então, a temperatura final é maior do que a inicial. Beleza?
Muito bem, uma expressão que já apareceu antes, mas que eu sei que eu não expliquei, deixei a explicação para agora, é o termo adiabático, né? Transformação adiabática, já apareceu esse nome para confundir vocês. Agora não é para confundir, agora é para entender, tá? Vamos começar falando sobre a expansão adiabática, né? Primeiramente, o que é a transformação adiabática? Adiabática quer dizer não troca calor com a vizinhança. Então, toda vez que for adiabático, o Q igual a zero. Se você tiver, por exemplo, o seu cilindro aqui, ó, envolvido por um isolante térmico, tá? Tipo um isopor, uma garrafa térmica, um calorímetro, né? Então, você não troca calor com o meio externo, a transformação vai ser adiabática, tá? Bom, se ele não troca calor, a nossa primeira lei da termodinâmica, que era calor menos trabalho, calor é zero, então sobrou menos trabalho. Então, toda vez que for uma expansão diabática ou uma compressão diabática, se for diabático, ΔU é igual a menos o trabalho. A variação da energia interna é igual ao trabalho, porém com o sinal trocado. Ok? Então, na expansão adiabática, o gás está aumentando de volume, então ele está realizando trabalho. Isso é um trabalho positivo, né? Mas aí, como o ΔU é menos T, o T vai ser negativo. Quer dizer que a energia interna vai diminuir. Que é uma coisa bem lógica, gente. Pensa o seguinte: se o sistema não ganha energia na forma de calor e realiza trabalho, ele está tirando essa energia da onde, se ele não ganhou? Ele está tirando da energia dele mesmo. Então, a energia interna dele diminui. Percebe? Outro detalhe, quando você tem uma transformação que, a princípio, não tem isolamento térmico, mas ela acontece muito rápido, violenta, então ela pode ser considerada também adiabática, tá? Vou dar um exemplo aqui. Desodorante, né? Aerossóis, tá? Tem gente que gosta de tomar banho em aerossol, igual esse sujeito aí. Desodorante não é para isso não, tá, gente? É só um pouquinho, tá? E alérgicos, pelo amor de Deus, cuidado, traz uma alergia danada. Quando você aciona, né, o desodorante, né, você aperta o botão do desodorante, sai aquele desodorante todo de uma vez, né? É uma expansão rápida. Então, essa expansão pode ser considerada adiabática, ok? E se ela é uma expansão adiabática, a energia interna vai diminuir e, consequentemente, a temperatura vai diminuir também. Então, você vai sentir na sua pele o desodorante geladinho, ok? Porque a temperatura cai. É a mesma coisa que acontece quando você sopra a sua mão, né? Igual essa segunda figura aqui. Quando você sopra a mão de boca fechada, né? Fazendo biquinho, né? Você está comprimindo o ar. Mas na hora que você sopra, na hora que ele sai da sua boca, ele se expande, né? Então, uma expansão adiabática. Consequentemente, na hora que você soprar na mão, sopra a mão aí, galera. Não parece geladinho? Né? Por causa disso. Porque a expansão adiabática, o trabalho é positivo e a variação da energia interna é negativa. Beleza? A temperatura cai. Bom, e nós podemos também ter uma compressão adiabática, tá? Onde a gente tem o sistema recebendo trabalho do meio externo, da vizinhança. Então, você tem um trabalho negativo e, consequentemente, a variação da energia interna é positiva, tá? Uma vez que a variação da energia interna é menos o trabalho, lembra? Porque não tem troca de calor. Então, quer dizer que a temperatura do sistema vai aumentar, né? Quando você enche o pneu de uma bicicleta com uma bombinha, né? Você pode perceber, se você segurar no cilindro, né? Se você segurar aqui na parte externa, aqui, ó, você vai perceber que esse cilindro, ele tá quente, tá? Porque você está comprimindo adiabaticamente, porque é rápido, né? Muito rápido que você faz esse movimento. Então, você comprime adiabaticamente e gera a elevação da temperatura do sistema. Ok? Aumento de energia interna, aumento de temperatura também.
Muito bem. Isso é muito importante nas máquinas térmicas e acontece, por exemplo, no nosso motor a combustão, né? Quem gosta disso aí, normalmente, é a turma da mecânica, né? Os 4 tempos aí, admissão, compressão, explosão, expulsão, motores de 4 tempos, né? Não vou ficar entrando em muito detalhe, mas no segundo tempo, que é a compressão, né? Nós estamos falando aí de compressão adiabática, né? A compressão, que é muito rápida, então pode ser considerada diabática, ela faz com que o combustível que está lá dentro eleve a temperatura, tá? E pode elevar tanto a temperatura, se o motor estiver desregulado, que já provoca a explosão, tá? Já provoca a explosão antes da hora, e isso pode acarretar desperdício de combustível, desperdício de potência do motor, tá? Isso não é bom, porque a ignição mesmo, ela vai acontecer no terceiro tempo, que é da explosão, com a ação da vela aqui, ó, que está aqui em cima. Ok? Que gera aí uma faísca elétrica. Então, se ela acontecer, que aconteceu antes da hora, desperdício. Mas no caso do motor a diesel, por exemplo, é interessante que não tem a vela, tá? E a explosão acontece justamente nessa etapa aqui, ó, a ignição, porque ela usa esse aquecimento do combustível, do óleo diesel, no caso, né? Para provocar a explosão e dispensa, então, a presença da vela. Bacana. Muito bem. Outra situação interessante é a transformação isotérmica. Lembra o que é isotérmica? Isotérmica, aquela transformação de temperatura é constante, né? Muito bem. Se o calor for recebido ou pode ser perdido também, né, para o sistema, com a mesma quantidade de trabalho realizado, né, ou recebido, quer dizer, o calor é igual ao trabalho, então a variação da energia interna, que é o calor menos trabalho, vai dar zero, né? Porque se o calor é igual ao trabalho, ok? Então, ΔU dá zero. O que isso quer dizer? Se o ΔU é zero, quer dizer que a energia interna final é igual à energia interna inicial. Ora, se a energia interna final é igual à inicial, a temperatura final é igual à temperatura inicial. Então, uma transformação isotérmica. Então, todo o calor que está entrando aqui, por exemplo, está saindo na forma de trabalho. Não está aumentando a quantidade energética do sistema. Ok? Está tipo entrando 100 joules, saindo 100 joules, quer dizer que a energia interna vai continuar a mesma. Tanto que entrou é o tanto que saiu. Beleza? Bom, e as leis da termodinâmica são particularmente interessantes para a gente entender, então, o funcionamento das máquinas térmicas, que é o objetivo principal dessa parte da física, tá? O que é uma máquina térmica? Basicamente, aquilo que transforma energia térmica em energia mecânica, ou seja, calor em trabalho, tá? Calor em trabalho. Isso ainda é muito importante, mas foi mais importante ainda na época da Revolução Industrial, porque as primeiras máquinas que passaram a substituir os trabalhos manuais, né, eram máquinas a vapor, como essa que vocês estão vendo aí na ilustração, né? Tem um aquecimento aqui, né? O vapor aquece, depois ele sai aqui um vapor frio aqui, né? A água resfria o vapor, retornando à posição original. Eram sistemas que trabalhavam em ciclos, né? Trabalha em ciclo porque depois de um certo tempo ele retorna ao estado inicial, igual o motor de 4 tempos também, né? Que no final do quarto tempo ele volta lá no início do primeiro tempo. Beleza? Então, as máquinas térmicas transformam calor em trabalho. Então, a gente tem todas as máquinas a vapor antigas, né? Que umas até funcionamento hoje, até hoje ainda, né? Locomotivas a vapor, etc. E os próprios motores a combustão dos nossos automóveis são máquinas térmicas também, um pouco mais complexas, bem máquinas térmicas.
E aí, então, vou citar como exemplos, né, aí o motor a combustão, está ilustrando aí os 3 tempos, 1, 2, 3, 4, né, os 4 tempos aí do motor, né, do motor dos nossos automóveis. A gente tem uma versão de motor Stirling, que é um pouquinho diferente, mas também trabalha com 4 tempos. É um motor mais simples de construir, inclusive, né? E a primeira máquina térmica, que é essa Lipla, né, que foi feita por Heron no século I, né, muito tempo atrás. Você tinha lá uma baciona tampada, cheia de água fervendo, né, tinha um fogo lá embaixo, e o único lugar que esse vapor tinha para sair são essas pontas aqui, o que fazia essa esferinha ficar girando, ok? Foi a primeira máquina a vapor inventada. Todas elas trabalham com aquecimento, resfriamento e realização de trabalho. Bom, e aí entra, então, a segunda lei da termodinâmica, tá? Que vai condicionar o funcionamento dessas máquinas, tá? Bom, para a gente entender basicamente uma máquina térmica, a gente vai pegar o que elas têm em comum. Uma máquina térmica, basicamente, tem uma fonte de calor, tá? Essa fonte de calor cede uma quantidade de calor para a máquina, e essa máquina vai realizar trabalho, tá? A segunda lei da termodinâmica me diz que não é possível existir uma máquina perfeita, ou seja, não é possível transformar totalmente esse calor que vem da fonte quente em trabalho. É impossível transformar totalmente o calor da fonte quente em trabalho. Parte desse calor sempre será perdida para uma fonte fria, tá? Então, parte do calor que vem lá da fonte quente vai para a fonte fria, beleza? E aí o trabalho mesmo, que é o que serve para a máquina, que a máquina vai usar para funcionar, é a diferença dessas duas. A diferença entre o calor que vem da fonte quente e o calor que vai rejeitado para a fonte fria, ok? Num motor de um carro, por exemplo, a fonte quente é o próprio cilindro, né, o pistão, onde tem a explosão, e a fonte fria tá ligada lá no escapamento, ok? Sempre vai sair um pouco de calor lá no escapamento. Escapamento, vocês devem ter percebido já de carro. Sai um gás quente. E não existe carro sem escapamento, né? Já viram algum carro sem escapamento? Só carro elétrico, né, gente? Carro elétrico não vale. Nós estamos falando de motor a combustão, ok? Bom, em toda máquina, ela tem o que a gente chama de rendimento, né? Então, a máquina melhor é aquela que tem um rendimento maior, evidentemente. Uma máquina mais eficiente, né? Então, o rendimento, ele vai relacionar o trabalho que a máquina realiza com a quantidade de calor que ela recebe. O que que ela aproveita do calor que ela recebe, né? O que que ela não rejeita? É o que que ela aproveita. Então, o rendimento, ele fica ao trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Isso vai dar o nosso rendimento, ok? Então, quer dizer, se ele recebe 100 joules e realiza 50 de trabalho, então ele vai ter um rendimento de meio, e vai virar 50%. O que a segunda lei da termodinâmica está dizendo para a gente é que isso aqui nunca dá 1. O trabalho é sempre menor do que a quantidade de calor da fonte quente, e em geral é bem menor, tá, gente? Menos de 50%, ok? E aí quer dizer que o rendimento da máquina nunca é 100%. Ok? Então é isso, turma. Né? Basicamente é isso. A gente não vai entrar muito em detalhes aí sobre as máquinas térmicas. Eu sei que é um assunto bem bacana, né? Particularmente os motores, a combustão. O nosso tempo é curtinho, né? Não quero ficar chateando vocês toda a vida, né? Nem prendendo mais vocês, mas, claro, quem quiser aprender mais sobre isso, tem muita coisa bacana na internet aí para vocês aprender. Beleza? Então, encerramos essa aula por aqui, encerramos esse capítulo também, tá?
Agora vocês já podem fazer, então, as atividades de fixação para a gente ter nossas dúvidas no nosso próximo encontro. Grande abraço para vocês e até lá!